Um novo mundo. Eu já criei vários desses, mas eu nunca criei um novo mundo perfeito. Eu vejo muitos vídeos no YouTube com o título de o melhor começo no Minecraft, mas eu nunca considero aquilo um bom começo. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é um começo realmente perfeito. Um aviso importante: devido à minha inexperiência como um criador de conteúdo, eu acabo configurando mal o meu gravador e os primeiros minutos de gravação acabaram ficando inutilizáveis. Dentro de alguns segundos de vídeo, claro, isso já acaba, mas eu já peço desculpas e aviso que como eu estou ganhando experiência conforme eu faço essa gravação, a qualidade do vídeo ela vai melhorando a cada segundo. Obrigado. O mundo começa no deserto, o que é algo geralmente ruim. Porém, considerando o que eu tenho planejado, é justamente o que eu quero. Logo atrás de mim tem uma mina abandonada. Em sua entrada tem um baú e um spawner de zumbis, o que não permite que eu pegue muitas coisas do baú. Em seguida eu vou para outra entrada da mina e consigo pegar madeira, algumas pedras e fazer as minhas ferramentas. Pego alguns trilhos para o uso futuro e volto na primeira entrada da mina, onde eu destruo o spawner de zumbis e pego o resto do baú. Logo eu encontro mais 2 baús, um deles contendo uma maçã dourada e o outro um livro encantado que não é útil para mim. Jogo esse livro fora e decido minerar para passar a primeira noite. Eu encontro água, o que expõe alguns minérios como o ferro e o carvão que eu coleto antes de sair ao amanhecer e continuar explorando. Coleto algumas árvores e alguns animais também. Cozinho eles e continuo explorando. Finalmente eu achei uma vila, a qual eu posso imediatamente iniciar o meu trabalho capturando um villager. Coletar areia e terraplanar a área é a maior parte do tempo durante esse começo. Veja bem, usando meu DNA ancestral de conquistador das Américas, eu colonizo o povo do deserto e uso eles em um sistema gerador de lucro que é argumentavelmente imoral. Mas, até onde eu sei, eles não passam de pixels e linhas de comando na tela e portanto não possuem alma. Então eu posso simplesmente usá-los como uma ferramenta para o meu benefício e continuar livre de qualquer consequência. A esse ponto eu já começo a coletar bastante madeiras, termino o conjunto habitacional dos villagers e agora eles já podem iniciar o seu trabalho. Eu começo a realocar o resto dos nativos para o conjunto habitacional. Com o objetivo de destruir a sua cultura e com isso quebrar os seus espíritos, eu crio um regime totalitário, onde o indivíduo não possui nenhum valor a não ser a sua utilidade ao Estado. Durante o processo, decido oferecer um dos nativos para as criaturas do abismo que fica ao lado da vila, para garantir colheitas prósperas no futuro. Explorando o atraso tecnológico dos nativos, eu utilizo do escambo para trocar itens comuns entre povos civilizados, como gravetos e papel, por pedras preciosas que eu uso como uma moeda para comprar assim mais ferramentas, as quais eu uso para produzir mais desses itens, inventando assim o capitalismo e condenando o futuro da raça humana. Eu então continuo a coletar madeira e também cana-de-açúcar, a qual transformo em papel e uso para melhorar o nível dos meus cartógrafos, finalmente desbloqueando a troca de painéis de vidro e ganhando a habilidade de transformar a areia, um dos blocos mais abundantes e fáceis de coletar do Minecraft, em moeda de troca. Em seguida eu coleto um pouco de ferro, contrato outro cartógrafo e melhoro para o nível 2, tendo agora outro colaborador ao nosso império. Nas próximas horas eu melhoro o nível dos meus ferramenteiros e coletar os materiais necessários para isso. Foram horas plantando e cortando árvores, coletando e aquecendo areia e trocando com os villagers. Um processo muito chato e demorado, mas que vocês não vão precisar assistir, porque eu não estou gravando a maior parte deles. Aqui foi onde eu percebi que eu estava gravando todo esse tempo com o áudio do jogo desligado. Espero que vocês não tenham sentido falta, mas agora já está tudo certo. A partir disso eu já posso começar a fazer isso. Passei horas coletando madeira, pois comecei a construir a minha primeira farm nesse mundo. Uma simples mob grinder. Eu tenho muitas coisas para construir nesse começo ainda. Algumas até mais importantes do que essa. Mas eu sei que é só uma questão de tempo até eu conseguir a nossa elytra e eu quero garantir a pólvora necessária para fazer os foguetes para a gente poder usar ela. Eu sei que existem muitas farms de creeper extremamente eficientes e tão fáceis de construir quanto essa aqui. Mas os ossos também são úteis e eu gosto sempre de construir uma dessa. É costume. Devido a um pequeno descuido, eu acabo sofrendo meu primeiro revés. E também percebo que não ter começado essa série no modo hardcore foi de fato uma excelente ideia. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eu vou cair! Isso é obviamente inconveniente, mas eu simplesmente pego os meus itens e termino a farm. Eu não consigo usá-la imediatamente, pois eu ainda não possuo uma espada, o que me dá uma ideia para o meu segundo projeto.
Meu armeiro e armadureiro ainda não estão no nível necessário para me fornecerem itens de diamante. E tanto para upá-los quanto para qualquer projeto que eu vou fazer no futuro, eu vou precisar de um suprimento estável de ferro. Mas para fazer uma farm de ferro, primeiro eu preciso abrir um caminho de uma distância de pelo menos 100 blocos da minha vila atual, o que requer um certo trabalho. Enquanto coleto mais recursos para a farm, eu percebo que o monstro da caverna aceitou a minha oferenda e cometo o grave erro de me adentrar na mina abandonada, que convenientemente começa aqui. Eu pacificamente coleto alguns minérios e então tenho a brilhante ideia de, sem nenhum tipo de proteção, minerar ao lado de um spawner de aranhas venenosas. Pelo visto, mais de 20 anos vivendo em um país de clima tropical com diversos animais peçonhentos não me ensinou nada. Este segundo empecilho com sucesso quebra minha moral e faz com que eu recupere meus itens e decida fugir da caverna. Ao continuar construindo a farm de ferro, um erro de cálculo quase custa minha vida novamente, mas no final tudo deu certo. Para minha surpresa, eu consegui terminar a farm sem nenhum outro tipo de empecilho e ela estava funcionando perfeitamente. Inclusive, outra surpresa foi que depois de alguns minutos AFK, ela também virou uma farm de lhamas. Agora chegou a parte que é de longe a mais chata e repetitiva, que é preparar uma trading hall com os encantamentos que eu vou querer utilizar e passar horas torcendo para o RN Jesus me dar o encantamento que eu quero que, alerta de spoiler, ele realmente não quis me dar. Durante todo esse progresso, claro, não parei em nenhum momento de fazer as trocas com os villagers. Eu apenas cortei do vídeo para vocês não ter que ficarem vendo minutos e minutos de eu fazendo a mesma coisa. Mas finalmente eu masterizei o meu armadureiro e consegui acesso a uma quantia ilimitada de itens de diamante. Que pode parecer um exagero, mas eu realmente vou precisar. Entre esses outros processos eu visitei a minha mob grinder. Não tinha nenhum motivo, eu só estava cansado de mexer com villagers todo esse tempo e eu quis fazer alguma coisa diferente um pouco. Comecei a farmar um pouco de trigo, também sem nenhum motivo, eu só estava procrastinando o trabalho com os villagers. Nessa parte eu já havia passado tantas horas coletando areia e trocando que eu quis dar uma pausa para ver minhas estatísticas e olha só isso! A quantidade de ferramentas quebradas, a quantidade de blocos coletados, isso foram muitas horas que vocês não precisaram assistir. A esse ponto eu decidi mudar minha fonte de combustível, pois usar madeira como carvão vegetal estava me atrasando muito. Mas para isso, eu precisava ir para um lugar com um clima um pouco mais quente e sufocante que o deserto. Logo ao lado do meu portal eu achei a estrutura de um bastion, que vai ser muito conveniente para no futuro a gente melhorar nosso equipamento para nederita. E também fui atacado por um esqueleto na pior hora possível. Dei cabo no esqueleto e em um piglin que provavelmente veio do bastion. Em seguida eu coletei a lava e voltei ao meu trabalho. Já haviam se passado horas, e eu realmente quero dizer horas, quebrando e colocando atrios enquanto eu buscava os encantamentos essenciais como a proteção 4, eficiência 5, durabilidade 3 e remendo. Com meus itens encantados agora eu podia fazer isso. Na busca por mais combustível, eu fui finalmente atingido pelas consequências kármicas das minhas ações. E pelo visto, a única coisa que a minha armadura super encantada fez aqui foi ter prolongado o sofrimento da minha morte e deixado-a extremamente lenta e agoniante. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! Tira, caralho! Tira, mano, tira! Graças ao estoque de esmeralda que eu tinha deixado pronto e aos meus villagers, em 10 minutos eu já consegui outro kit de equipamentos igual àquele. Porém, claro, isso me ensinou uma lição e eu decidi fazer um sistema de segurança até a minha fonte de combustível. Acredite se quiser, mas eu ainda não consegui todos os livros que eu quero. Ainda faltam alguns mais específicos, como saque, peso pluma e respiração, e parece que o RN Jesus não quer dar eles para mim. Agora eu decidi que eu ia terraplanar uma área em volta da minha base. Não havia nenhum motivo para fazer isso agora, eu simplesmente decidi que pelas próximas horas eu não quero mexer com villagers. Então eu decidi pegar qualquer coisa para fazer nesse tempo. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês não vão precisar assistir isso, já que eu vou cortar tudo.
Depois de muito tempo e 6 baús duplos de arenito, esse foi o resultado final. Valeu a pena? Você me pergunta. Não, eu te respondo, mas até que ficou bem legal. Cansado de grinding em cima de grinding, eu vou me aventurar no Bastion. Levo comigo um barco, pois as criaturas do inferno chamadas de brutos, mesmo que extremamente perigosos, são incapazes de evitar uma armadilha tão simples como essa. Mas como a minha mãe sempre dizia, a alegria de um pobre nunca dura muito tempo. Em um segundo de descuido me aconteceu isso. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn... E eu morri de novo, dessa vez não tendo alguns packs de esmeralda sobrando para recuperar o meu equipamento de novo. É óbvio que eu estava apenas sendo um pouco dramático. Mesmo sem um grande estoque de esmeraldas disponíveis, eu ainda tinha uma grande quantidade de areia e combustível, o que depois de algumas trocas já garantiu todos os meus itens novamente. E para a surpresa de ninguém, o RNG ainda não havia me dado os livros que eu queria e isso exigiu que eu construísse uma segunda trading hall para os bibliotecários. A esse ponto eu já tinha quase todos os encantamentos do jogo, incluindo encantamentos que eu não iria utilizar, como para Crossbow e todos os tipos de proteção, mas eu ainda não tinha conseguido o encantamento do saque. Assim que o meu estoque de combustível tinha acabado, eu tive que ir no Nether para coletar mais lava. Na viagem, eu me vinguei do Piglin que me causou o revés anterior e presenciei um caso severo de fogo amigo entre os suínos antropomórficos. A esse ponto, já estava mais do que na hora de encontrar uma fortaleza do Nether, e assim como todo youtuber de Minecraft, eu começo a fazer uma ponte em uma direção específica que magicamente termina diretamente em uma estrutura. Que coincidência, não é mesmo? Uma coisa que eu sempre faço em fortalezas é marcar o meu caminho e criar essas barricadas de 2 blocos de altura, que diminuem consideravelmente o perigo dos esqueletos Wither. Depois de ter coletado o que eu teria vindo buscar, eu retornei para o Overworld e poderia finalmente dar continuidade ao meu plano. Agora era finalmente a hora de ir no End buscar a nossa Elytra. Eu também teria que lutar contra um dragão nesse processo, mas isso era a menor das minhas preocupações. Afinal de contas, todos sabemos que Minecraft é um jogo famoso por ter um combate complexo e difícil, concordam? A batalha contra o dragão foi aquilo que todos nós já vimos centenas de vezes. Ele começa com toda a vida e termina com 0, e dessa vez ele nem me jogou pro alto ou alguma coisa assim do tipo. Eu simplesmente fui lá, disparei algumas flechas e o trabalho estava feito. Encontrei o Mend City, ignorei a maior parte do caminho e fui direto para Elytra, enquanto ignorava a maior parte dos Shulkers. Eu precisava de várias cascas para a próxima parte do meu plano, mas sem saque na minha espada eu demoraria muito tempo para coletar eles, e assim como muitas coisas no Minecraft eu deixei isso para depois. Mas eu ainda não fui embora antes de coletar uma segunda e terceira Elytra reserva. Agora iniciaria a segunda etapa do meu plano, que envolveria trocas, encantamentos e muito grind. A próxima etapa seria conseguir o maldito encantamento do saque que ainda está me faltando e encantar 2 shulker boxes cheias de ferramenta para ficarem de reserva. Feito isso, eu voltaria no End e coletaria as cascas de shulker necessárias para encher completamente o meu baú do Ender com shulker boxes, já que é um desperdício gigantesco de inventário colocar outra coisa dentro dele que não seja shulkers. É claro que isso foi um processo muito mais complicado fazendo do que falando, e mesmo que no vídeo isso tenha levado apenas alguns segundos, pode acreditar que na verdade isso levou horas. Eu poderia ter acelerado esse processo e muito com uma farm de raid e uma farm de endermans, mas eu quis na verdade uma desculpa para passar a tarde inteira escutando o podcast enquanto eu repetia o processo de aquecer areia, trocar vidro por esmeralda e as esmeraldas por livros. E eu quero tirar um segundo para expor o quanto eu odeio shulkers. Eu só consigo imaginar a infelicidade da vida de um indivíduo que cria um mob que fica imune a projéteis e 50% do dano por alguns segundos, se teletransporta para fora do seu alcance, te aplica um efeito de status que tira o seu movimento e em cima de tudo isso ele tem um projétil teleguiado. Ignorando meu chilique,
Para encher completamente os espaços do meu baú do Ender, que são 28, eu precisaria de 56 cascas de Shulker. Durante esse processo eu coletei mais algumas elytras e outras ferramentas que eu não irei gastar tempo encantando agora e deixarei como reserva da reserva na minha base. Agora, com todas as Shulker Box, faltava só mais uma coisa para encerrar a segunda etapa. Eu iria pintar elas com diversos corantes que eu havia coletado desde o início do jogo e nomeá-las na bigorna. Com isso fora do caminho, lá estava, um baú do Ender cheio de Shulker Boxes para coisas como ferramentas extras, madeira, comida, foguetes, tochas, bone meals e blocos temporários. Mas eu não estava satisfeito, não. Longe disso, na verdade. Agora era a hora da terceira e última etapa, que seria transformar todas essas ferramentas e armaduras de diamante em Netherite. Eu tinha bastante pólvora proveniente da minha Mob Grinder e fiz algumas dinamites, mas se provaria de pouquíssima ajuda em uma mineração dessa escala. Vejam bem, eram 53 itens, totalizando 212 detritos ancestrais necessários, o que você pode imaginar que demorou um pouco. Uma coisa que eu sempre escutei de outros players experientes é que a proteção 4 é tão boa que torna as outras irrelevantes, e como um bom pensador livre, eu sempre segui isso sem questionar e por anos usei apenas ela e nunca experimentei com as outras. Mas já que eu estou tentando subir o nível nessa série, eu fiz um encantamento de cada tipo, já que eu consegui todos eles antes de conseguir saque para minha espada. E já que eu estou indo fazer uma longa expedição no Nether, eu vou utilizar a minha proteção contra fogo e ver o que eu acho. Preparo mais algumas camas e parto para a minha jornada. E entre cavar túneis e explodir túneis, lá está ele. Tendo usado a armadura por alguns minutos e percebido que a redução de dano comparada à proteção simples é negligível, eu me sinto envergonhado por ter duvidado do conhecimento dos anciões e, humilhado, pego de volta a minha armadura de proteção 4. Com as dinamites e as camas da primeira viagem eu consegui 37 detritos. Ainda faltavam 175 e percebi que para fazer a minha viagem render mais, eu iria precisar de mais poder de fogo e menos tempo perdido evitando a lava. Um problema que eu resolvo fazendo algumas poções com os cremes de magma que coletei na minha viagem à fortaleza. Enchi mais algumas Shulker Boxes com camas e estava pronto para mais uma expedição, dessa vez realmente protegido contra o fogo. E o magma, que antes me causaria uma dor e sofrimento inimaginável, agora não passava de um banho morno. Após terminar de usar todas as camas que eu trouxe, fiquei com um total de 115 detritos e decidi fazer strip mining para pegar o resto. Dessa forma eu teria tanto uma desculpa para escutar podcasts enquanto jogava e também teria os túneis preparados para quando eu for conectar os meus portais. Mas claro que antes de voltar para o trabalho eu quis dar uma passada no Bastion para coletar um molde de ferraria. Parece que virou um padrão eu vir nessa estrutura quando eu fico entediado de ficar grindando por recursos. E pelas próximas horas eu fiquei fazendo túneis enquanto escutava uma dissertação sobre o livro de Miyamoto Musashi. Sei que é um saco ficar quebrando netherrack por horas enquanto eu coleto minérios, mas como dizia o grande samurai, aceite as coisas do jeito que elas são e nunca se desvie do caminho. Eventualmente eu coletei todos os detritos que eu precisaria. Foram quase 50 mil blocos de netherrack quebrados e no processo eu coletei mais de 3 mil blocos de quartzo e quase 1000 blocos de ouro, o que será bem útil no futuro. Com os detritos fundidos com o ouro eu consegui 54 barras de netherite e precisava partir para a segunda parte da terceira etapa. Veja bem, com a atualização 1.20 e a adição do molde de ferraria, para cada ferramenta que você quer melhorar, precisa de 7 diamantes para clonar o molde. Se você multiplicar isso pelas 54 barras de netherite que eu tenho menos o molde pré-existente, eu vou precisar de 371 diamantes para melhorar tudo. A atualização 1.20 e suas consequências foram um desastre para a humanidade. E dessa forma, eu fui minerando por tempo suficiente para fazer qualquer ser humano perder a sua psique devido à isolação. E depois de 2 dias me torturando com tarefas repetidas, eu finalmente coletei tudo o que eu precisava. Ao finalmente ver a luz do sol e sentir a brisa do vento tocar meu rosto, eu não consigo conter o meu estado de êxtase, tendo usado até o limite mais de 4 picaretas para cavar túneis. Tudo o que eu queria era sair de lá. Mas ainda havia mais uma coisa que eu queria fazer, que era remover os encantamentos inúteis de proteção das minhas armaduras reserva e substituí-los com proteção 4.
e também encantar as minhas elytras, que ainda não estavam encantadas. Com meus itens perfeitamente encantados, finalmente chegou a hora que todos estavam esperando. Agora você vai me perguntar, certamente você terminou de fazer tudo o que queria para o vídeo, não é, Ghiaccio? Mas não, ainda faltam duas coisas. A primeira é enfeitar a minha armadura, e eu preciso ir coletar 2 enfeites para isso. Um eu encontro em navios afundados e o outro em templos da selva. Considerando tudo que eu já fiz até agora, isso é de longe a parte mais fácil. Eu tive que visitar múltiplas estruturas até o baú gerar o item, mas eu não tive nenhum problema durante o processo. E agora é uma pausa para falar com você que está assistindo esse vídeo. Imagino que esteja em choque presenciando essa brutalidade ao fundo, e essa é a minha intenção. Quero que você saiba que se você não se inscrever no canal agora, eu irei dizimar todos os pandas do Minecraft e a culpa será sua. Voltei para a base e enfeitei minha armadura, estando agora pronto para o último detalhe, o totem da imortalidade. A essa altura eu já posso ir em uma mansão da floresta facilmente com a elytra e coletar alguns totens para assim estar totalmente equipado. É claro que isso vai ser um trabalho fácil e nada perigoso com o equipamento do meu nível. É óbvio que a minha última fala foi sarcasmo, e confiando demais no meu equipamento eu esqueço que o dano dos Vindicators não pode ser ignorado, da mesma forma que eu esqueci de trazer um barco e blocos, sendo encurralado e sofrendo um destino trágico. Shit, you already know I'm obsessed with it. I can't get enough. Back with another milk. Help! Help! Help me! Help! Isso, claro, não passou de uma pequena inconveniência, e ao voltar lá eu recuperei meus itens e consegui 3 totens. E com tudo isso concluído, esse é finalmente o final do vídeo. Conseguimos a elytra e as ferramentas, e com isso eu estou pronto para dar início a projetos maiores, como transformar essa base e fazer algumas farms. Qualquer sugestão, crítica, feedback ou observação que você tenha a fazer sobre esse vídeo, deixe nos comentários que você vai me ajudar muito a evoluir como um criador de conteúdo. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Falou!